texto que nós lemos da palavra de Deus, ele começa dizendo: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se e logo esqueceu de como era. A palavra de Deus, meus irmãos, está dizendo que é possível alguém olhar no espelho e ver todas as suas imperfeições, ver ali o cabelo todo desarrumado, despenteado, ver o seu paletó todo manchado, gravata torta, mas depois virar as costas e ir embora e esquecer-se das suas imperfeições e não tomar nenhuma atitude para poder corrigi-las. Nós, queridos, agora falando no sentido espiritual, nós sabemos que a palavra de Deus, ela é o espelho para a nossa alma. Esse é o tema da mensagem nesta noite. A palavra de Deus, eu repito, é o espelho da nossa alma. É a palavra, meus irmãos, que nos mostra a nossa real condição espiritual. Quando a palavra de Deus, ela está sendo pregada e nós ouvimos a palavra de Deus, ou quando nós lemos a palavra de Deus, o espelho, ele está sendo levantado diante de nós. E as nossas imperfeições, elas estão sendo expostas pelo espelho da palavra de Deus. Para alguns de nós, meus irmãos, às vezes a nossa imperfeição é o fato de nós sermos, às vezes, somente um ouvinte da palavra, e não um cumpridor da palavra, e não um praticante da palavra. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é para ser ouvida, mas ela é para nós colocarmos ela em prática, para nós cumprirmos esta palavra, para nós vivermos esta palavra. Nós temos que fazer desta palavra o nosso estilo de vida, porque a palavra de Deus é uma palavra viva, é uma palavra eficaz. Esta palavra, para que ela possa, meus irmãos, ter efeito e operar na nossa vida, nós precisamos viver esta palavra, nós precisamos colocar esta palavra em prática, ser um praticante da palavra. É por isso que Jesus, ele disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 24 em diante, ele disse: olha, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava edificada sobre uma rocha. Digam amém. Mas Jesus, ele diz também que todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. É por isso, meus queridos, que muitas vezes nós vemos cristãos sendo abalados. Por quê? Porque ainda não
conseguiram ser um praticante da palavra. Ainda são pessoas que ouvem a palavra, às vezes têm prazer, têm alegria em ouvir a palavra de Deus, mas ainda não fizeram desta palavra o alicerce para as suas vidas espirituais, ainda não fizeram da palavra de Deus o firme fundamento no qual você vai edificar a sua vida espiritual. Às vezes, meus queridos, a nossa imperfeição, ela é no fato de nós, muitas vezes, termos as nossas prioridades invertidas. Queridos, Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida. Deus, Ele não aceita, meus irmãos, um segundo lugar. Deus não aceita ficar em segundo plano. Deus, Ele exige de nós a prioridade na nossa vida. É por isso que a palavra de Deus, ela diz: olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós às vezes temos um hábito de nós invertermos as coisas. Nós buscamos primeiro, meus queridos irmãos, as coisas materiais. Se você olhar nesse contexto deste versículo, você vai ver que Jesus, ele estava falando sobre as coisas materiais, como comer, beber, vestir, as coisas do nosso cotidiano. Às vezes nós gastamos a maior parte do nosso tempo só atrás das coisas materiais, nós invertemos tudo e depois então as coisas não funcionam em nossas vidas e às vezes nós não entendemos por quê. Mas a palavra está dizendo: buscai primeiro, é o reino de Deus. Deus tem que ocupar o primeiro lugar, a primazia, a prioridade na nossa vida. Nós precisamos priorizar as coisas de Deus. Nós vemos, meus queridos irmãos, alguém que sabia o que era estabelecer prioridade. Neemias, ele era um homem que sabia estabelecer prioridades na sua vida. A palavra de Deus no livro de Neemias, no capítulo 6, no versículo 3, diz ali que quando Sambalate e outras pessoas, eles tentaram distrair Neemias, Neemias estava empenhado na reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas nós vemos algumas pessoas tentando ali distrair Neemias, tirar Neemias daquela obra e daquele trabalho tão importante. A reconstrução dos muros de Jerusalém, ela, meus irmãos, tipifica a restauração da nossa personalidade. Nós também devemos nos empenhar, amém, em restaurar a nossa personalidade, levantar os muros. Nós vemos que os muros falam de proteção. Nós também precisamos ter uma proteção para nossas emoções. Nós precisamos estar empenhados, meus irmãos, também neste trabalho de restauração da nossa alma, restauração da nossa personalidade, restauração também da nossa comunhão, da nossa intimidade com Deus. Neemias estava empenhado na obra da restauração dos muros de Jerusalém, mas quando tentaram distraí-lo, Neemias, ele disse: olha, eu estou fazendo uma grande obra, de maneira que eu não posso descer até vocês, porque cessaria esta obra enquanto eu descesse para poder ir estar convosco. Olha a resposta de Neemias. Ele diz: eu estou fazendo uma grande obra. Queridos, nós vemos aqui um homem que sabia o que era estabelecer prioridade, um homem que sabia o que era não gastar
tempo à toa, não gastar tempo com coisas que não vão edificar, que não vai trazer benefício algum. Neemias, ele recusou deixar a obra de Deus para poder atender outras coisas que na verdade só estavam tentando parar aquela obra, só estavam tentando atrapalhar aquela obra de restauração dos muros de Jerusalém. Nós também, como cristãos, nós precisamos aprender a estabelecer prioridades na nossa vida. Precisamos priorizar as coisas de Deus, as coisas espirituais. Temos que aprender a valorizar as coisas espirituais. As coisas espirituais, elas são muito importantes. Nós não podemos fazer como Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura por um prato, por um simples prato de lentilha, por uma refeição, por uma satisfação carnal. E depois, meus queridos, a palavra de Deus nos diz que ele se arrependeu, ele quis herdar a bênção, mas aí já era tarde demais, porque não houve lugar de arrependimento. Às vezes o cristão hoje não valoriza as coisas espirituais. Às vezes muitas pessoas também estão trocando na sua primogenitura, trocando a sua salvação por coisas banais, por satisfações carnais, por simples aventuras aqui desta vida. Às vezes estão trocando a sua salvação, mas chegará o dia em que eles vão acabar se arrependendo. Chegará o dia em que eles vão chorar como Esaú, lágrimas de sangue, por não ter valorizado as coisas de Deus. Mas aí pode ser tarde demais. Nós vemos, queridos, que as nossas imperfeições às vezes pode consistir no fato de nós sermos sensíveis demais. Há muitas pessoas, meus irmãos, muitos cristãos que hoje estão fora da igreja, estão às vezes desviados porque foram sensíveis demais. Pessoas que se ofendem com tudo, pessoas que se magoam com tudo, pessoas cheias de mimimi, pessoas que se abatem com tudo, pessoas que se oprimem com tudo, pessoas, meus irmãos, que às vezes uma palavra é capaz de estragar a sua semana. Para alguns, às vezes, um mês, às vezes até entre a vida conjugal. Às vezes uma palavra do esposo, uma palavra da esposa é às vezes capaz para estragar uma semana inteira, para ficar uma quinzena de mal um do outro, porque às vezes são pessoas sensíveis demais. Tem pessoas, meus irmãos, que vendem a sua paz muito barato, por um preço vil. Tem pessoas que às vezes uma palavrinha no seu trabalho, às vezes é capaz de abater você, é capaz de levar você a entristecer, a ficar uma semana, a ficar um mês aborrecido, aborrecida por causa de uma palavra. Nós não podemos vender a nossa paz por um preço tão barato. A nossa paz, ela é muito preciosa. Nós precisamos, meus irmãos, aprender a filtrar aquilo que nós ouvimos. Tem coisa que nem vale a pena você levar em conta. Deixa passar para lá, porque se nós formos levar tudo a ferro e fogo, você não vai conseguir ter paz com ninguém, não vai conseguir sobreviver numa sociedade hoje difícil que nós estamos vivendo. Então, nós não podemos ser pessoas que venham se abater tão facilmente. Nossa personalidade precisa ser forjada. E nós precisamos então, meus queridos irmãos, sermos pessoas fortes de caráter. Talvez a nossa imperfeição é o ato de procrastinar.
deixar tudo para depois, deixar tudo para amanhã. Às vezes a pessoa fala, amanhã eu vou começar a ler a Bíblia, amanhã eu vou começar a orar, amanhã eu vou começar a ler um livro bom, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, mas o amanhã nunca chega. E a pessoa vai procrastinando, vai deixando para amanhã, vai deixando, amanhã eu vou na igreja. Aí chega amanhã e fala, não, mas hoje não dá, eu vou na semana que vem. E aí vai passando, e o tempo vai passando, e a pessoa não vai percebendo, e a pessoa vai se esfriando. Aí quando vê, já passou um mês sem ir na igreja, 2 meses, aí depois a pessoa já não tem mais vontade de ir na igreja. Então, meus queridos, nós vemos que nós precisamos entender que é hoje. A palavra de Deus diz assim, olha, não deixando a nossa congregação, como é o costume de algum, antes admoestando uns aos outros, quanto mais nós vemos que aquele grande dia se aproxima. Em vez de a gente deixar, não, nós temos que admoestar, nós temos que aconselhar, nós temos que exortar um ao outro, porque o dia está chegando, a hora está chegando, o grande dia está chegando, as coisas estão se funilando, as coisas estão se apertando, e está caminhando para o desfecho final, para o governo divino. Então nós precisamos, como igreja, estar preparado diante do Senhor. Diga um amém. Você está preparado? Se Jesus voltasse hoje, você está preparado? Você está preparada? Queridos, eu volto a dizer, a palavra de Deus, ela é o espelho da nossa alma. Quando a palavra de Deus é pregada, quando nós lemos, quando nós percebemos alguma imperfeição no nosso caráter, na nossa vida, Deus, Ele espera de nós que nós tomemos uma atitude. Diga comigo, atitude. Deus espera de você uma atitude. Deus espera de mim uma atitude. Deus espera, meus queridos, que nós julguemos a nós mesmos. Não é julgar os outros, é julgar a nós mesmos. Agora, querido, nós precisamos entender essa palavra. Julgar a si mesmo não está no sentido de você se autocondenar a você mesmo, ou se autopunir a si mesmo. Não é isso. Quando Deus ele está dizendo para nós julgarmos a nós mesmos, Deus ele está dizendo para nós nos assentarmos conosco mesmo, para poder examinar os nossos caminhos, para examinar o nosso coração, para esquadrinhar o nosso coração, meus queridos, para poder tomar aí uma atitude e começar então a mudar certos hábitos, costumes na nossa vida, que às vezes não condiz com a nossa vida cristã, que não está em harmonia com a palavra de Deus. Então nós precisamos, queridos, entender que é assentar conosco mesmo e reconhecer e dizer, olha, Jaime, isso está errado mesmo, isso aqui não é bom, eu estou abandonando isso, eu estou agora, a partir de hoje, deixando isso de lado, e eu estou virando as costas para o pecado. Então é preciso julgar a nós mesmos. Se nós, meus irmãos, não julgamos a nós mesmos, a palavra diz que nós vamos ser julgados pelo Senhor. Ou seja, se nós não nos corrigir a nós mesmos, nós então vamos ter que ser corrigidos pelo Senhor. Deus é o nosso Pai. É ou não é? Deus é o nosso Pai. Qual pai aqui na terra que não corrige o filho? Não é verdade? Todo pai ele corrige. Ele corrige porque é uma responsabilidade do pai ensinar o filho. O pai, ele está corrigindo o filho, mas não é porque ele não ama o filho, não é porque não gosta do filho, ao contrário, é porque ele ama, é porque ele quer que o filho
tome um bom caminho, que o filho seja um homem, seja uma pessoa idônea, uma pessoa honesta, uma pessoa de uma boa índole. Então o pai, ele corrige, ele impõe limites para os filhos, para poder educar os filhos, para que seja uma pessoa boa, para que tenha um bom caráter e depois que crescer, possa ser um bom exemplo. Então todo pai, ele corrige o filho. Deus é o nosso pai. Às vezes, meus irmãos, olha, eu vou dizer para você, grave isso no seu coração. Às vezes Deus tem permitido muitas situações na sua vida para poder corrigir. Às vezes muitas coisas, meus queridos, acontecem na nossa vida. É porque a gente não quer mais vir para a igreja. A gente não quer mais saber de Deus. A gente não quer mais saber das coisas de Deus. A gente está tomando um caminho errado. Então Deus permite a disciplina. Deus permite uma correção. E às vezes Deus permite certas situações para chamar a tua atenção e dizer: ô rapaz, você não está vendo não? Você não está percebendo não? Você não está percebendo que as coisas estão estreitando para você? E você não vê que o caminho está errado? E a gente não dá uma meia volta e não volta para trás. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que nem tudo é o diabo, não. Às vezes muitas coisas acontecem que é para você entender, é para você compreender que Deus está permitindo uma correção na sua vida, para você tomar de novo o caminho certo, o caminho reto, para você se voltar para Deus, se entregar para Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, para você começar de novo a colocar as coisas de Deus em primeiro plano na sua vida, para você poder ajustar as suas prioridades e você se envolver de novo com as coisas de Deus, com as coisas espirituais, e você começar então a andar direito com Deus. Então, meus queridos, ao contrário, agora nós vemos aqui o lado positivo, para a gente poder concluir a mensagem, encerrar a mensagem. Você vê que Tiago, ele prossegue, ele diz assim: olha, agora aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas o fazedor da obra, pessoa que toma atitude e faz a obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Em outras palavras, meus irmãos, Deus está dizendo aqui através do apóstolo Tiago, que aquela pessoa que ouve a palavra, ouve a pregação da palavra, ou lê a palavra, e a palavra nós falamos aqui, ela é o espelho da nossa alma, e a pessoa vê algumas imperfeições, a pessoa vê erro, a pessoa vê falha, e a pessoa então toma uma atitude e corrige aquilo. Então a palavra de Deus, ela diz que esse tal será bem-aventurado no seu feito. Diga amém. Sabe o que é bem-aventurado? A pessoa vai ser bem-aventurada, vai ser feliz, vai ser aquela pessoa bem-sucedida, aquela pessoa, meus queridos irmãos, que vai ter bom êxito na vida espiritual. Por quê? Porque essa pessoa, ela está atentando para a palavra de Deus. Ela não é simplesmente um ouvinte da palavra, é um praticante da palavra, é uma pessoa que toma atitude, é uma pessoa, meus irmãos, que é capaz de corrigir a si mesmo, e por isso então se torna uma pessoa bem-aventurada. Nessa noite nós temos aqui um grande número de pessoas bem-aventurada, amém? Você é um bem-aventurado, você é uma pessoa feliz, porque eu creio, meus queridos irmãos, que Deus te chamou para você ser um praticante da palavra. É por isso que o salmista fala: olha, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Ele diz: eis que assim será abençoado aquele que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Então, queridos, a bênção é para essas pessoas, amém? Eu tenho a certeza que esse salmo resume tudo.
O que nós queremos? Nós queremos que as coisas vá bem, nós queremos ser felizes, nós queremos isso. Deus também quer, Ele quer que as coisas vá bem para você, Ele quer que vá bem na área financeira, vá bem no trabalho, vá bem na vida profissional, vá bem na vida conjugal, vá bem em todas as áreas. Deus quer que vá bem no estudo dos seus filhos. Deus, Ele quer que tudo na tua vida vá bem. Deus quer que você seja feliz. Mas para isso, nós não podemos ignorar aquilo que nós vemos através do espelho da palavra de Deus. Nós não podemos ser como aquele varão que olha no espelho e contempla o seu rosto natural e depois foi e se esqueceu de que tal era. Se esqueceu, não é? Que o batom estava borrado para as mulheres, não é verdade? Se esqueceu que estava tudo desarrumado e não tomou nenhuma atitude. Nós precisamos tomar atitude. Nós precisamos atentar para a lei perfeita da liberdade e perseverar nesta palavra e sermos um praticante desta palavra, e assim nós seremos bem-aventurados no nosso feito.